Ricardo, boa tarde. Olá, boa tarde. E com estas eleições, o desenho político do Reino Unido poderá ou não alterar-se? Pergunto-te o que é que de facto hoje estão os britânicos a decidir? Pois, em princípio eles deveriam estar a decidir sobretudo aquilo que era a posição do governo inglês na negociação com Bruxelas. De resto foi isso que, enquanto passeava na Escócia, a Theresa May se lembrou de fazer quando decidiu marcar estas eleições. Obter um mandato forte para, nessas negociações, conseguir melhores soluções nessa negociação. Mas percebeu ao fim de algumas semanas que a vantagem que ela na altura tinha quando marcou essas eleições se começou a deteriorar por dois fatores. Em primeiro lugar, a questão dos ataques terroristas, que vieram baralhar um pouco estas eleições e vieram centrar a discussão nas soluções que cada um dos candidatos tinha para tentar combater o terrorismo. Segundo lugar, a verdade é que Jeremy Corbyn apareceu com um discurso bastante mais diversificado em termos de opções que dava aos britânicos, não apenas relativamente às questões de segurança, mas em relação a questões económicas e também nas áreas muito sensíveis da educação, da saúde e da habitação. E isso acabou por deteriorar um bocadinho a posição de força que Theresa May tinha nestas eleições. Contudo, olhando agora para este momento, eu diria que na cabeça dos britânicos voltará a estar a questão do Brexit e aí, eventualmente, Theresa May tem pontos a marcar relativamente a Jeremy Corbyn. De resto, ela fez uma campanha a dizer que com Corbyn no poder, a negociação com Bruxelas seria absolutamente caótica. Ricardo, e olhando para essa situação, para aquilo que as sondagens apontam, percebe-se, como referiste, que houve uma aproximação do trabalhista à Theresa May. Ainda assim, olhando para as sondagens, para aquilo que no Reino Unido aconteceu há tão pouco tempo, até que ponto é que isto tudo é fiável? Não é fiável e por uma razão muito simples. O sistema eleitoral britânico é de círculos uninominais, que em muitos casos são círculos muito pequenos em termos de eleitores e quem ganha nesse círculo obtém todos os mandatos. E, portanto, por vezes, quando há uma diferença muito pequena de votos para um lado e para o outro, aquilo que uma sondagem detecta num determinado momento pode perfeitamente alterar-se se houver 10 ou 15 eleitores que de repente decidem mudar a sua intenção de voto e por isso as sondagens têm falhado tanto em Inglaterra. A verdade também é que dizem os analistas de sondagens, para esta eleição em particular, esses círculos que seriam mais sensíveis em termos de mudança parecem bastante seguros do lado dos conservadores e, portanto, seria uma surpresa, mesmo para aqueles que dão o desconto das falhas das sondagens, haver uma vitória do Partido Trabalhista. Ricardo, há também, nesta altura, muitos analistas que consideram que a Primeira-Ministra acaba por sair derrotada da campanha e, pegando também nos aspectos que referiste, Jeremy Corbyn, em sentido contrário, acaba por subir, mas pode, de facto, não ganhar as eleições. Ainda que Theresa May consiga ficar à frente do adversário, poderemos ter na mesma dois derrotados esta noite? Eventualmente, vamos ver qual é que é o real resultado. Theresa May colocou a fasquia muito alta e, portanto, se não a atingir, ela certamente que será derrotada, até porque, o Ricardo Alexandre há pouco mencionava isso, há muita gente a achar muito estranho porque é que ela não deu tanto o rosto pelas suas próprias ideias, que não compreende porque é que ela apresentou algumas propostas eleitorais e depois recuou nelas, nomeadamente um imposto que ela queria lançar e a certa altura percebeu que era extremamente impopular e recuou imediatamente, porque é que ela não foi mais assertiva na apresentação de propostas onde Jeremy Corbyn até teria algumas debilidades. Ele apresenta, por exemplo, na área da economia, soluções bastante radicais que a maior parte dos britânicos nem sequer aceita, mas há muito pouca gente a entender porque é que ela não está a ter um resultado tão forte como aquele que era esperado e, portanto, se esse resultado não atingir a tal fasquia, ela certamente sairá derrotada. Jeremy Corbyn tem um outro problema. Se sair derrotado, perceber-se-á que o seu futuro político fica agora muito condicionado, não só porque antes destas últimas semanas ele estava claramente muito em baixo em termos de índices de popularidade. Poderia ter um dos piores resultados do Partido Trabalhista. Arrisca-se ainda a isso, lá está, se as sondagens falharem, como às vezes têm falhado, podem falhar
contra o Partido Trabalhista e, portanto, ele pode ter um resultado que é um dos piores resultados do Partido Trabalhista. Mesmo que isso não aconteça, esta derrota poderá ser muito condicionadora do seu futuro político, até porque as tais soluções radicais, que agora parecem um bocadinho mais acolhedoras, podem esfumar-se com muita facilidade. Até porque se esta subida na sondagem tem sido feita muito à custa do voto jovem, e aliás esse é um dos aspectos que quanto a mim me coloca aqui algumas dúvidas. Há pouco li na imprensa britânica que há muitas filas nas universidades inglesas para votar. Isso significa que o eleitorado jovem pode estar a correr às urnas bastante mais do que no passado. Isso pode ser uma vantagem para Jeremy Corbyn. Mas lá está, se ele não ganhar, dificilmente este eleitorado jovem voltará às urnas com este mesmo entusiasmo e aí o Partido Trabalhista ficará com um problema nas mãos. Ricardo, dependendo destas eleições está também, como dizias há pouco, o futuro do país e dessas negociações com a União Europeia que se esperam difíceis, a posição das próprias instituições europeias e dos parceiros poderão ser alteradas, seja qual for o interlocutor do lado do Reino Unido? Uma solução ou outra implica muitas diferenças. Jeremy Corbyn já disse que, por exemplo, não aceitará uma ausência de negociação com Bruxelas. Ele é bastante mais tolerante com Bruxelas do que Theresa May, que veio exatamente aqui buscar um mandato para ser muito dura nessa negociação com Bruxelas. Em segundo lugar, claramente, uma derrota de Theresa May pode também significar aqui alguma desconfiança relativamente à posição de força que os britânicos têm em relação a esta saída. Depois, há aqui uma outra variável que é preciso ver, que é o Partido Escocês, que quer aqui ganhar alguma força, nomeadamente para tentar impor a ideia de que a Escócia não deve sair da União Europeia. Ou seja, cimentar ainda mais essas divisões, cimentar ainda mais essas divisões. Última diferença, e também muito importante, Jeremy Corbyn quer que mesmo com o Brexit o Reino Unido não saia da zona única, que haja livre circulação de pessoas e de bens, enquanto que Theresa May claramente quer essa saída bastante mais radical. E depois, Theresa May quer controle nas fronteiras muito mais duro, Jeremy Corbyn é muito mais tolerante relativamente a essa matéria. Ricardo Jorge Pinto, tudo se vai decidir nas próximas horas. Obrigada pela tua presença. Obrigado.